Ok, vamos lá. Então, muito boa noite a todos, a senhorita Cíntia que nos assiste. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, nossa aula de termodinâmica, né? Lembrando que essa aula aqui é destinada ao curso de licenciatura em Física, na disciplina de termodinâmica, e eu me chamo Joanderson Bata, né? Sou seu professor de Física, geralmente professor de Física, né? Conhecida como a melhor disciplina do mundo. Acho que tem algum problema aqui, senhorita, só um momento. A minha caneta. Ah, então agora está tudo ok. Beleza, então vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar com um tema geral chamado escalas termométricas. Alguns aqui, alguns conceitos básicos, né, que é a escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, a relação entre elas, e a gente vai focar principalmente em exercícios. Então, vocês vão ver que a pegada de Física 2, que é essa disciplina que a gente está fazendo, termodinâmica, ela vai ser bem exercícios, porque você precisa dominar a parte matemática. A parte conceitual, bem tranquilo, bem de boas. Eu sei que vocês vão conseguir aprender isso facilmente. Dentro da parte de cálculo, se você não dominar agora, vai ficar muito complicado lá depois que você terminar o seu curso e precisar fazer um concurso público, ou precisar fazer alguma prova, nesse sentido, você vai precisar aprender. Não, a gente não quer isso. Quer você aprenda aqui e aplique quando for, né, fazer alguma prova. Então, quando você estiver estudando lá para concurso, tiver lá termodinâmica, escalas termométricas, né, termometria de modo geral, você não vai precisar bater cabeça tanto, né? Termometria, né? Então, assim, quando eu estudei para termometria, eu estudei para concurso, eu pegava mais pesado nas outras disciplinas que eu nunca tinha visto. E física era só fazer questão. Então, a gente não vai ver muito conceito. 5 questões para fixar esse conteúdo. Beleza? Então, vamos lá para a nossa primeira ideia. A termometria, que é essa parte que a gente está estudando, termometria, é um sub-ramo dentro da termologia responsável pelo estudo da medida da temperatura. Beleza? Então, aqui, ó, é o estudo referente à medida da temperatura. Medida. Beleza, e como nós realizamos? Lembra que temperatura, ela é uma medida relacionada com o grau de agitação molecular. Ela é uma medida macroscópica de uma coisa microscópica, que é a agitação molecular. No entanto, a gente consegue medir isso. Como, professor? Através de instrumentos baseados em um conceito. O instrumento é chamado de termômetro. E o termômetro é baseado em uma coisa chamada escala. Então, a termometria é o estudo da medida. Como é realizada essa medida? Aqui. A medida é realizada em base em escalas. Escalas termométricas. Escalas termométricas podem ser definidas de várias formas, né? A maneira que eu gosto de definir escalas termométricas são sistemas de referência que você utiliza baseando-se em 2 pontos. Como assim? Quando você trabalha lá em Física 1, né, mecânica, eu acho que é isso que vocês têm aí no curso de Física, vocês têm um sistema de coordenadas, né? Vocês têm lá um sistema de coordenadas de posição, onde tem o 0 e tem os intervalos, né? 1 metro, 2 metros, 3 metros, etc. Aquilo é um sistema de coordenadas, que a gente chama de coordenadas cartesianas. No estudo de escalas termométricas, você também vai ter um sistema de coordenadas, entre aspas. Você vai ter um sistema que você vai utilizar como referência para uma outra coisa. Então, escala é um conceito que está relacionado... Cadê minha caneta? Aqui. É como se fosse um sistema de referência. Sistema de referência. Um sistema de referência que utiliza 2 pontos, geralmente 2 pontos e gradações específicas. Certo? Então, essa seria uma forma de você entender. Então, quando a questão falar de alguma maneira em escalas termométricas, sempre vai ter dois pontos. Vai ter 2 pontos que você vai utilizar
para criar o seu sistema de referência. E a partir desses 2 pontos, você vai utilizar eles para alguma coisa, para realizar principalmente medidas, né? E a medida de temperatura. Beleza. O que a gente faz nesse sentido? O que são esses 2 pontos? Esses 2 pontos, geralmente, são fenômenos físicos que você observa e eles sempre acontecem à mesma temperatura. Então, eu posso, por exemplo, pegar o meu sistema de referência de uma escala, por exemplo, o pôr do sol? Não, porque o pôr do sol ele varia em determinado período do ano. Eu posso utilizar um pêndulo, né? Ou a batida do coração, como reza a lenda que fez Galileu, utilizar a batida do coração como um medidor de tempo? Não, também não posso, porque tem pessoas que têm arritmia, tem pessoas que quando estão agitadas o coração bate mais forte. Então, o batimento cardíaco não pode ser utilizado como um ponto de referência. Então, o que é utilizado dentro da termometria? Esse campo, né, chamado termologia, ele é um campo baseado na fenomenologia, que a gente chama. Fenomenologia você estuda lá em filosofia das ciências. A fenomenologia é uma parte da física que é mais voltada para a parte do experimento. Você faz o experimento e você realiza a medida. Você faz o experimento e realiza a medida. Você faz o experimento e realiza a medida. O nome disso está mais no campo do empirismo, fenomenologia. Essa é a parte. Lá em filosofia das ciências. E essa parte inteira é isso. Então, qual vai ser o meu ponto de referência? Nós utilizamos a água. Como quase tudo na termometria e na termologia de modo geral, a gente utiliza a água como princípio, né, como pontapé inicial para a gente realizar nossas medidas. Né? É como se fosse o 1. Né? Tanto é que a densidade da água é 1, o calor específico é 1 da água. Então, a água ela é utilizada como esse parâmetro. Então, nós utilizamos a água. Especificamente, 2 pontos, né? O ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Então, nós vamos utilizar esses 2 pontos, o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Nós vamos utilizar esses 2 pontos para nós criarmos a nossa medida. Claro, tem pessoas que não utilizavam a água, como a gente vai ver. Tem pessoas que utilizaram um gás ideal. Tem pessoas que não utilizaram água. Tem pessoas que utilizaram água e sal. Enfim, a ideia é que esse aqui é um exemplo, viu? Só para constar. Exemplo. O que são esses 2 pontos? Esses 2 pontos são fenômenos físicos, certo? Então, são fenômenos físicos que não se alteram, né? Independente das circunstâncias. E no caso da água, a água vai passar pelo processo de fusão e de ebulição, né? A pressão, temperatura constante, naqueles pontos e não vão ser alterados. Então, isso aqui é a visão geral da termometria, beleza? Show de bola. Aí, o que acontece? Com base nesses, existindo 2 pontos, eu posso criar minha escala. Então, essa ideia, né, perpassa aí muitos locais do mundo. Então, tanto que existem diversas escalas. Tem uma escala chamada Homer, né, uma escala Homer, acho que é Homer, isso, Homer, que é de um dinamarquês, que foi professor de Fahrenheit, por exemplo, quando ele foi estudar na Dinamarca. Tem uma que é chamada de, não sei falar, ROM, é um nome bem estranho. Tem a escala Celsius, tem a escala Fahrenheit, tem a escala Kelvin, tem diversas escalas em vários países do mundo, né? Nos Estados Unidos usam Fahrenheit, na Inglaterra usa Kelvin. Mas aí, quais são aquelas que a gente vai estudar? A priori, em física, nós estudamos 3. Escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit. No entanto, a aula de hoje pretende fazer com que você entenda, né, que você pode construir uma escala e construindo ela você consegue aplicar em qualquer canto. Mas para isso, vamos inicialmente tratar daquelas mais conhecidas, né? Então, a primeira que a gente vai trabalhar hoje é a escala Celsius. Beleza, a escala Celsius foi feita por quem? A escala Celsius foi proposta, aliás, por um cara, por um norueguês, acho que era norueguês. Não, perdão, é sueco, ali minha anotação. Norueguês é outro indivíduo aqui, perdão, desculpa aí, gente. Pelo sueco Anderson Celsius.
Anders Celsius. Beleza. Quando? Em 1742. Em 1742, ele propôs essa escala. Lembrando que essa escala, galera, ela é a seguinte, né? Ela é ela não é a primeira. Ela sequer é de origem dos Celsius. Outras pessoas já fizeram, inclusive um cara chamado Linneu, lá da biologia, que é o responsável pelo conteúdo chamado taxonomia. O Linneu é um dos responsáveis, né, pela criação dessa escala que também o Celsius utiliza. Beleza. Quais são as características dessa escala? Ela é dividida em 100. Ela é dividida em 100, certo? Ela tem 100 gradações. Ela tem 100 gradações, ou 100 degrauzinhos, né? Do menor até o último tem 100 pedacinhos. Isso são 100 gradações. Isso faz com que ela também seja chamada de centígrada, né? Centígrada. Meu Deus. Centi é de 100, grada, né? Que é de degraus, gradativo. Então, é centígrada, é gradativa em 100. Beleza. E como eu falei para vocês, quais são os pontos fixos? Fixos. Os pontos fixos dela são referentes à água. Beleza? E ele definiu 2 pontos só. Ele definiu o ponto de fusão. Deixa eu colocar aqui em verde. O ponto de fusão. Fusão, gente, é quando o gelo se transforma em líquido, né? A fusão é quando você tem uma pedrinha de gelo e ela se transforma em líquido. Fusão. Ele disse que isso aqui vai acontecer a 0 graus. Aí tem um outro ponto, que é o chamado ponto de ebulição, que é quando a água, assim, se transforma em vapor. Né? Isso aqui ele disse que aconteceria em 100 graus. E aí, como a escala Celsius, a gente diz que é 100 graus Celsius. Ou 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Isso é o que a gente chama de escala Celsius. Beleza? Tem mais alguma observação? Acho que não. É o criador, o ano, a característica dela é que ela é graduada em 100, e os pontos fixos são esses aqui. Ah, tá. Ela utilizava mercúrio, né? Ela era feita com mercúrio. Que o símbolo do mercúrio é Hg, certo? Que vem do latim hidragiro. Enfim, e aí, o primeiro dispositivo que o Anders Celsius utilizou, ele era mais ou menos assim, né? Ele era uma ampola de vidro, assim, como se fosse assim, que tinha mercúrio aqui dentro. Assim, tinha mercúrio. E aí ele disse, olha, quando a água estiver aqui, ó, em gelo, quando aqui a água tiver gelo e estiver se transformando em água, né, nesse ponto que eu vou chamar de fusão, aqui vai ser o 0 graus Celsius. E quando a água estiver aqui, ó, né, é chamado de ebulição, e aqui ele chamou de 100 graus Celsius. Pronto, é isso. E você faz um desenhozinho aí, bem bonitinho, do termômetro. Eu acho que é assim. Beleza, essa é a escala Celsius. O que é que você precisa saber quando for fazer prova? Muito fácil. Os pontos fixos de todas elas, né? Então, da Celsius é 0 e 100. Ele utilizou a água, só água, né? O ponto onde a água era gelo e o ponto de ebulição. Beleza? Tá conseguindo ouvir aí? Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. Ó, uma pergunta. Tá aí, ó. Você já está no estágio, né? Olha, isso aqui foi feito em 1742, certo? Tá me ouvindo? Aqui, o Anders Celsius, ele utilizou a fusão, que é quando a água do gelo vira água, certo? Agora, se um aluno seu perguntar assim, professora, mas de onde é que ele tirava gelo, professor? Porque não tinha geladeira. A primeira geladeira foi feita em 1765. De onde é que ele tirava esse gelo aqui? Você já pararam para se perguntar isso? Boa pergunta.
Né? Eu estava aqui de boa, aí eu estava preparando a aula e me dei, cara, de onde que esse pessoal tirava gelo? Isso porque os Fahrenheit, fez a escala dele em 1708. Eu fiquei, não é possível. De onde ele tirava gelo? Show de bola, né? Mas como eles moravam ali nos países nórdicos, né? O Celsius é sueco, né? Suécia é muito frio. Então, o método mais rudimentar de produção de gelo era muito simples, né? Ele pegava água, né, num recipiente geralmente cerâmico e colocava à noite do lado de fora. E isso produzia, lá o frio é tão intenso que de manhã a água estava toda congelada. Tanto é que os experimentos sempre são do gelo se transformando em água. Entendeu? Não tem água se transformando em gelo, não tem. Por quê? Porque eles não conseguiam fazer isso à época. Muito top. Então, se algum aluno te perguntar, mas de onde? De onde que eles tiravam gelo, professor? É uma pergunta que, se tivesse me feito antes, eu ia ficar assim, rapaz. E não é. Também não sei, meu filho. Então, ó, isso aqui também, ó, só deixar claro, utilizada no Brasil. Utilizada no Brasil. Show de bola. Agora vamos para o Fahrenheit. A escala Fahrenheit, eu aprendi a escrever o nome desse indivíduo aqui bem depois da graduação. Fahrenheit. A escala Fahrenheit foi criada por um cara, ele era alemão. Ele era alemão, não. Ele se mudou para a Alemanha, mas eu não lembro de onde ele é. Áustria. Enfim, vou colocar aqui entre aspas, alemão, que eu não lembro de onde ele era especificamente. Sei que ele foi para a Alemanha. O nome dele era Daniel Gabriel. Olha só, parece nome de brasileiro. Daniel Gabriel, aí ele mete um Fahrenheit no nome. Fahrenheit. Beleza. Isso aqui, o primeiro estudo que esse indivíduo fez foi em 1708, com um cara chamado Ole Romer. Ele foi para a Dinamarca. O Fahrenheit, ele trabalhava com vidro, né? Trabalhava com vidro, mas fazia alguns termômetros ali rudimentares. Aí ele foi para a Dinamarca estudar com esse cara chamado Romer. O Romer, ele era astrônomo, só que ele fazia termômetro, né? E aí o Romer, ele começou os estudos em 1708, lá, com esse cara. Foi de lá que ele tirou o primeiro termômetro dele, que era baseado em 60. Então, lá, primeira coisa, ó, vou até colocar aqui a linha do tempo, né? 1708, ele foi para a Dinamarca trabalhar com um cara chamado Ole Romer, que também tinha uma escala, também tinha um termômetro, né? Esse termômetro, ele era de 0 a 60 graus Celsius. 60 porque ele era astrônomo, né? E aí os astrônomos gostam de trabalhar com barra de 60, que é chamado sistema sexagesimal, né? Que é o que a gente utiliza no relógio, né? 1 hora, 60 minutos, que é 60 segundos, etc. Esse negócio de 60 era utilizado por esse cara, né? Por isso que o primeiro termômetro dele, né, era utilizado com base em 60. E aí depois o Fahrenheit, em 1700, provavelmente em 42, ele propôs a escala. Beleza, esse aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto, ela não é centígrada, ela é graduada em 180 pontos. Ou seja, ela não é centígrada. Então, se alguém falar ali, graus Fahrenheit centígrado, tá errado. Não cai nessa. A CESP gosta desse tipo de coisa. Né? Então, não é. Ela não é dividida em 100. Ela é dividida em 180 pontos. Foi o que eu falei depois? Pontos fixos. Quais são os pontos fixos? Isso aqui é uma questão histórica. Pontos fixos. Tem gente que conta que ele tirou esses pontos fixos do cara chamado Romer. O Romer estava utilizando lá e descobriu um 8 para trás, era 60, aí ele descobriu 8. Aí esse 8 ele dividiu em 4, que saiu 32. Isso é uma história. Mas a história mais comum que a gente encontra em livros do ensino médio
é que ele utilizou água e sal. Ele não utilizou água. Ele pegou gelo, pegou uma porção de gelo, uma porção de sal, tacou lá num recipiente e lançou lá a brava, lançou lá o termômetro dele. Quando o gelo estava derretendo junto com o sal, ele fixou o termômetro e disse, olha, aqui vai ser o zero, beleza? Aqui vai ser o zero. Show de bola, o zero. E aí, com base nisso, ele criou a escala dele, né? Criou ali um ponto, a temperatura normal, né? Com base nas escalas anteriores que ele tinha, e fixou o ponto de fusão, né? Que era 212 na escala Celsius. Então, aqui, ó, os pontos fixos. Ele utilizou o quê? Água mais sal. Na verdade, gelo e sal, né? Especificamente. Os pontos fixos. Ele utilizou, né? Isso aqui também, o ponto de fusão e o ponto de ebulição desse sistema, beleza? E aí, o que acontece? Esse ponto de fusão aqui, ó, que é quando o gelo se transforma em água, e depois quando a água se transforma em vapor, na escala Celsius, que é essa aqui, eles adquirem outros valores, né? Então, aqui, se você pegasse agora o seu termômetro aqui, ó, o seu termômetro aqui, que é, eu vou pegar aqui igual que eu fiz anteriormente, né? Tem mercúrio, e aí aqui tem mercúrio aqui, beleza? A base de mercúrio também. O que acontece é que ele viu que o gelo mais sal, ele derretia nessa aqui, ó. Esse aqui é o 0 graus Fahrenheit, beleza? E ele fervia aqui nesse ponto, né? Aqui, lembra, aqui é a fusão. E aqui era a ebulição. Aqui é como se fosse o máximo dele aqui, né? Aí o que acontece? Que esse 0 Fahrenheit aqui, ó, ele não corresponde a esse zero. Ele é como se ele acontecesse mais ou menos aqui. Beleza? Nesse caso aqui, ele equivale a 32 graus Celsius. Beleza? 32 graus Celsius. E esse aqui ele definiu posteriormente. Esse aqui ele definiu posteriormente com base nas outras escalas. Mas, a priori, eu quero que você apenas lembre disso aqui. Beleza? Que é o ponto mais importante. Então, a escala Fahrenheit foi designada por esse indivíduo, que é o Daniel Gabriel Fahrenheit. Em 1708, ele começou os estudos com o Romer, só que em 1742 ele propôs essa escala. Ela é graduada em 180 pontos, isso significa que daqui para cá, ó, isso aqui, mais 180 vai dar 212 graus, 202 graus Celsius aqui, ó. Que vai ter uma medida aqui, beleza? Aí a gente vai aprender a fazer a conversãozinha aqui, mas não vou fazer isso aqui agora. Show de bola. E, por fim, a escala que é utilizada na física. É chamada escala Kelvin. Tem a escala Kelvin, tem a escala de Newton, tem a escala de Planck, tem a escala de Romer, tem a escala de gente. Mas a gente vai estudar isso tudo, professor? Claro que não. A gente vai estudar só o básico. Esse aqui, muito top. Esse aqui eu não lembro, eu não lembro o ano. Mas essa aqui foi proposta pelo irlandês. Aqui eu lembro. Eu pensei que ele era inglês, né? Irlandês. O nome dele é William Thomson. William Thomson. E por que Kelvin, professor? Porque ele recebeu o título da rainha, né? A rainha da Inglaterra chegou lá e disse assim, olha, seu nome agora não é mais William Thomson, agora você é o Lord Kelvin. Ele recebeu o título da rainha, de Lord Kelvin. E aí você acha que ele recebendo o título da rainha, ele ia usar o nome dele? Ia nada.
ele começou a chamar Lord Kelvin. Então, todo mundo chamava ele Lord Kelvin. Ninguém mais lembrava que o nome dele era William Thomson. Só Lord Kelvin. Também, se eu recebesse o título da rainha, ela quer usar o título, né? E aí, os pontos fixos desse aqui é diferente. Ele não utilizou termômetro. O William Thomson já é aqui, ele morreu em 1908, né? Então, já foi aqui perto. Mas ele não utilizou pontos fixos, como a gente utiliza aqui, né? Então, os pontos fixos dele não foram, essa é a diferença, não foram da fenomenologia, foram experimento, não foram da fenomenologia, não foram experimento, foram teóricos, beleza? Ele estava fazendo conta. William Thomson, se vocês não conhecem, William Thomson, ele é um monstro, tipo, ele é um monstro da termodinâmica. A gente conhece ele mais da termodinâmica, mas tem as contribuições dele, principalmente ali na parte de energia. Nossa, o cara é um dos gigantes da física, né? Ele era tão gigante que ele chegou a dizer assim, olha, a física acabou, ó, a física aqui acabou. Ó, eu vou morrer, mas a física vai morrer junto. Porque eu consegui isso aqui. E aí os pontos fixos dele foram teóricos, mas eu vou explicar para vocês como é que foi isso. Ele estava realizando uma conta bem simples. Quando a gente vai estudar lá na frente isso, chamado gases ideais. Gases ideais. No ensino médio a gente também tem isso, mas aqui no superior é um pouquinho mais legal, né? E aí o que acontece? Ele estava fazendo conta, tinha gases ideais, tem a função, né? PV igual a nRT. Ele verificou o seguinte, ó, que em determinado ponto, o gás ele tinha um determinado volume. E para ele dobrar esse volume, ou seja, se ele tiver um volume de 1 litro, para ele ir para 2 litros, por exemplo, 2V, para 2V, ele tinha que sair dessa temperatura aqui, ó. Ele tinha que aumentar essa temperatura aqui. Para ele vir para esse volume, ele tinha que aumentar a temperatura dele aqui, ó, para 273,15 graus de temperatura. E aí ele achou isso estranho. Aí foi o que ele fez. Ele triplicou esse valor numericamente. Ele triplicou esse volume. Então, se aqui é 2, aqui vai ser 4, aqui vai ser o triplo, né? Aqui vai ser 3V. Então, para 3V, ó, se ele quisesse triplicar, ele verificou que a medida que ele teria que encontrar aqui era o dobro disso aqui. Era 546. 546. Show de bola. Então, quando você aumenta a temperatura de um gás, ele se expande. E ele verificou que se ele aumentar 273 primeiro, 273, ele vai para o dobro. Se ele aumentar para 546, vai para o triplo. E aí ele vai aumentando de maneira linear. Aqui ele vai aumentando, ó, de maneira linear. Show, né? Só alegria. Só que aí ele pensou o contrário. Ele disse assim, cara, e se eu viesse para baixo? Ninguém nunca pensa nessas coisas, né? Mas ele disse assim, ó, se daqui para cá aumentou 273, daqui para cá 273, se eu voltar 273, o que vai acontecer com o volume? O volume vai descer tanto que ele vai chegar a zero. O volume vai descer aqui, ó, vai chegar até zero. Então, quando ele voltou aqui para esse menos 273, ele definiu esse ponto aqui como sendo zero absoluto. Seria o ponto em que todas as moléculas de um gás, elas estariam condensadas em um ponto tão mínimo que seria um volume quase nulo. Isso ele chamou de zero absoluto. Deixa eu colocar em vermelho. Isso aqui ele chamou de zero absoluto. Isso aqui é um tema muito importante para que vocês consigam determinar esse conceito aqui. O que é o zero absoluto? É a temperatura na qual todas as moléculas cessariam a sua movimentação. Então, se você tem diversos átomos, elétrons se movendo em um determinado sistema quântico,
e chegar ao zero absoluto, você faria com que todas as moléculas simplesmente parassem. O átomo, em vez de ficar vibrando, ele parou. O elétron, em vez de ficar girando, parou também. No zero absoluto, cessam-se todas as movimentações moleculares. Né? Aqui, deixa eu colocar a caneta. O que acontece aqui? Né? Cessa-se ou não há movimentação molecular. Movimentação molecular. Beleza? Não há movimentação molecular. Isso é o zero absoluto. Claro que ele foi um pouco mais... foi um pouco diferente dos outros, que eram experimentais. Então, a gente utiliza essas três. A escala Celsius, né, que é utilizada aqui pelo sueco, o Anders Celsius, que baseia-se em 2 pontos fixos, né, da água somente. O Fahrenheit utilizou água e sal, né, que é o mais comum a gente achar na literatura. E o Lord Kelvin utilizou pontos fixos teóricos, né, utilizando a equação dos gases ideais. Está aqui embaixo, ó. A equação dos gases ideais. E aí a correspondência entre elas se dá com base no que eu chamo de relação entre escalas. Então aqui a gente vai trabalhar com a relação entre as escalas. Bem tranquilo, bem tranquilo. Então eu não vou desenhar os 3 termômetros, né? Eu vou desenhar apenas uma linha aqui, ó. Essa aqui vai ser a minha escala, vou colocar aqui em cima, né? Essa é a minha escala Celsius. Essa aqui vai ser a minha escala Fahrenheit. Vou colocar na regrazinha que eu escrevi, Fahrenheit. E essa outra escala aqui é a escala Kelvin. Imagina que é 3 termômetros. E aí agora eu vou pegar os 2 pontos fixos mais comuns, né, que foi utilizada pelo Celsius, que é utilizada no Brasil, que é quando a água congela, né, ou quando a água derrete, o gelo derrete. Esse ponto que eu chamo de fusão. E vou pegar o ponto de ebulição, que é esse aqui. Ebulição. Beleza. O que a gente sabe da escala Celsius é a mais simples. Na escala Celsius, o ponto fixo de fusão é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. O que acontece é que esse zero aqui, ó, o zero do Fahrenheit era mais embaixo aqui. Ó. O zero dele, o zero Fahrenheit está mais aqui embaixo. O zero Fahrenheit está mais aqui embaixo. De maneira que a fusão da água sem o sal, a água normal, estaria mais ou menos nesse ponto. Que na escala dele equivale a 32 graus Fahrenheit. Beleza? Isso porque na escala Fahrenheit ele utilizou um outro componente para definir os pontos fixos dele. Ele definiu água e sal, que está mais aqui embaixo. Vou colocar mais aqui assim. E o Lord Kelvin foi mais longe ainda, né? Foi bem mais longe, porque o zero desse aqui, ó, tá mais aqui embaixo, né? O zero desse aqui tá muito lá embaixo, tá lá, o zero Kelvin, o zero absoluto tá lá embaixo. Tão lá embaixo que a água normal aqui, na verdade, ela vai estar em 200, aqui, ó. Vai estar em 273,15 Kelvin. A gente vai utilizar só esses valores aqui, beleza? Beleza. Então, isso aqui, ó, é o ponto fixo de fusão. Então, as questões, elas sempre vão te dar uma outra escala aqui, sei lá, a escala Romer, por exemplo, que é aquela que eu falei anteriormente. Poxa, pelo amor de Deus! Pronto. A escala desse cara chamado Romer, assim que escreve o nome dele, com esse O cortado, a água normal congelava a 0 graus Celsius aqui, ó, 0, e congelava em 60. Então, as questões que vão vir para vocês, elas vão dizer qualquer valor aqui dessas escalas, mas a gente vai trabalhar somente com essas 3, beleza? Isso aqui eu vou apagar para não ficar muito cheio, só para vocês entenderem que a escala Fahrenheit é mais aqui embaixo e a Kelvin é mais aqui embaixo. Então, essa aqui é uma coisa que vocês vão ter que lembrar. E aí, o que acontece? Já no ponto de ebulição, aqui, ó, o Fahrenheit, ele vale 212 graus Fahrenheit, ou seja, a água ferve, né, e evapora em 212.
enquanto na escala Kelvin vai para 373,15. Basicamente é somar mais 100 aqui, ó. Aqui é mais 100, aqui é mais 180 e aqui é mais 100. Então, ó, aqui estão as nossas 3 escalas. Beleza? E aí, como se estabelece a relação entre elas? É muito simples. Você vai ter, imagina que você tem um termômetro Celsius, Kelvin, Fahrenheit. E você quer medir uma temperatura qualquer. Você quer medir um fenômeno. Tá? Você quer medir um determinado fenômeno aqui. Ó. Então, esse fenômeno vai acontecer nessa temperatura aqui. Que eu vou chamar de temperatura C. Ele também vai acontecer nesse mesmo ponto nas outras. Ó. Ele vai ter que acontecer aqui também. Ó. Ele vai ter que acontecer aqui. Mas aqui ele vai receber um outro número, chamado F. E nessa outra aqui ele também vai acontecer, que eu vou chamar de K. Então, veja que vai acontecer no mesmo ponto. A única coisa que vai mudar é o valor numérico, mas vai ser a mesma temperatura. Vai ser o mesmo fenômeno. Certo? E aqui a gente tem concluído a nossa etapa mais difícil até agora. Tá dando para entender aí, pessoal? Tá dando para ouvir? Tá dando para visualizar? Até agora nada demais, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo? E a relação entre as escalas? Agora vamos lá para a parte mais difícil de explicar para os alunos do ensino médio. Aqui eu não vou me ater tanto aos detalhes, mas para os alunos é um pouco complicado. Então, se o fenômeno acontece aqui, nós vamos utilizar uma coisa da geometria que é chamada de proporcionalidade. Certo? Tem outro nomezinho, mas eu esqueci agora. Razão de proporção, né? Razão de proporcionalidade, né? Porque o que acontece é o seguinte, ó. Se eu dividir a distância que eu tenho daqui para cá pela distância que eu tenho aqui em laranja, aqui, ó, em laranja, ó, essa distância. Então, se eu dividir a distância maior pela menor, ou vice-versa, se eu dividir essa distância menor aqui, ó, a distância desse fenômeno até o zero, se eu dividir pela distância do 100 até o zero, tem que ser igual à distância que eu tenho desse mesmo fenômeno ao 32, dividido pela mesma distância do ponto fixo maior por menor. Por quê, professor? Porque os fenômenos são iguais, os pontos fixos da água são iguais nesses 3 pontos. E o que eu estou analisando também acontece nesse mesmo ponto. De maneira que, se eu dividir essa primeira parte aqui, ó, a distância do meu fenômeno até onde a água congela, pegar essa distância e dividir por essa outra distância maior entre os pontos fixos, isso tudo tem que ser igual. E aí, como é que se cria uma relação para isso? Muito simples, ó. Você vai pegar o maior menos o menor. Então, você vai pegar aqui C menos o menor, que é 0. Então, vai ficar assim. Vai ficar assim, C menos 0. Esse menor, que é o laranja, dividir... Vou colocar da mesma cor, né? Fica legalzinho. Ó, vamos lá. Fica assim, ó. C menos 0, que é esse laranja. Dividido por quem, professor? Pelo 100 menos 0, que é o lá de cima. 100 menos 0. Agora, na Fahrenheit, vai ser o F menos o 32. F menos 32. Dividido pelo verde. Quem é o verde? É o 212 menos 32. E, por fim, na escala Fahrenheit, na escala Kelvin, é o K, que é a temperatura que eu quero, menos esse aqui. K menos 273,15 dividido pelo verde. Quem é o verde? É o 373,15 menos 273,15. E aí, né, fazendo as operações aqui, ó, C menos 0 é C, 100 menos 0 é 100. Isso aqui tem que ser igual a F menos 32 dividido aqui dá 180. Igual a K menos 273,15 dividido aí, aqui dá 100. De maneira que essa aqui, pessoal, é a nossa relação, a nossa relação entre as escalas. A escala Celsius, a escala Fahrenheit
e a escala Kelvin. E aí, ó, a partir de agora é muito simples, né? Porque você só vai precisar identificar o que a questão pede. Então, quando a questão falar assim, de Celsius para Fahrenheit, você vai pegar o azul e o verde. Quando ela falar Fahrenheit e Kelvin, você vai pegar o verde e o amarelo. Quando ela falar Kelvin e Celsius, você pega o amarelo e o azul. Então, você só vai precisar identificar isso. Então, assim, é uma dica que eu dou, né? É sempre ficar refazendo esse raciocínio. Lembrando que aqui a gente pega os pontos fixos das 3 escalas. E se ele te der uma outra escala, professor? Se ele me der uma outra escala aqui, o que eu faço? Muito simples. Você vai ter aqui um ponto, sei lá, 10 graus. Tá aí, 10 graus bata, que é o meu nome. E aqui 80 graus bata. E eu quero um determinado fenômeno aqui. Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Eu vou pegar a distância daqui para cá, no caso vai ser a temperatura B, né? É o que eu estou fazendo. Vai ser o quê? B menos 10, dividido pelo maior, que é o verde aqui, ó, que é lá de cima menos o de baixo. 80 menos 10. E aí a fórmula, né? Seria assim, B menos 10 dividido por 70. Então, essa aqui... Então, veja que eu acabei de criar uma fórmula. Ó, acabei de criar uma fórmula aqui de uma escala que nem existe. A escala do professor Johnson Bata. Entendeu? Muito simples. Então, ele vai te dar um ponto onde a água congela, onde a água ferve, e você vai aplicar esse mesmo raciocínio aqui que eu apliquei aqui. Ó. Beleza? Mas eu vou apagar porque isso aqui vai ficar para os alunos. Eu não quero que eles fiquem, de onde veio esse B? Esse B é, por acaso, de alguma coisa... maligna? Não, é só o professor Jonas, né? Beleza? Então, essa é a relação das escalas. O que a gente vai fazer agora? Exercício. Vai pegar isso aqui e aplicar em questões, beleza? E aí, como a gente atrasou aí o início da nossa aula, então a gente tem mais uns 20 minutos aí para fazer questões. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma dica? Alguém? Não. Me confirma, tem quantas pessoas na aula aí? Sou eu, né, não? Não sei, tem como ver aí? Porque se eu sair daqui vai dar... Vou trabalhar, vou voltar. Só. Então, vamos lá, né? Vamos para cima. Eu já adianto, essa aqui vai ser uma das poucas aulas síncronas, né? A maioria vão ser gravadas. Eu vou gravar e deixar aqui, e geralmente elas ficam mais compactas. Mas assim é porque eu queria conversar com os outros alunos, mas eles não vieram. Então, deixa para mais para frente, né? Lembrando que hoje também terá uma atividade, né? Referente a essa aula e a outra. Beleza? Então, vamos lá, ó. Tranquilo. Então, quando a gente for transferir as questões, então, creio que você já tem algum contato com esse tipo de coisa. A gente só vai pegar 2 dessas aqui e aplicar alguns conceitos, beleza? Só para lembrar aí como é que faz para não perder o costume. Olha aí, questão showzinho. Ó. Nas lâmpadas de filamento de tungstênio, são aquelas lâmpadas amarelas, né? A temperatura desse filamento atinge um valor de 2.500 graus Celsius. Determinar o valor dessa temperatura em Fahrenheit. Então, ele quer que eu transforme Celsius em Fahrenheit. Beleza. Então, eu vou pegar qual dessas escalas? Eu vou pegar a azul igual a isso aqui. Igual a Fahrenheit. Então, vai ser lá, ó. O C sobre 100 é igual a F menos 32 dividido por 180. Então, só tem 2 coisas, né? Quem é que ele está me fornecendo aqui? Na questão, ele está me fornecendo 2.500. Esses 2.500 vai ficar no lugar de qual letra? Do C, evidentemente, porque é Celsius. E eu quero descobrir essa. Então, como eu quero descobrir essa aqui, ó, eu vou apenas substituir esse valor aqui. Então, vamos lá. Substituindo, vai ficar o quê? 2.500 dividido por 100 é igual a F menos 32 sobre 180. Corta um zero em cima e embaixo, corta um zero em cima e um zero embaixo. Fica 25 igual a F menos 32 dividido por 180.
que eu faço agora? Você vai multiplicar cruzado, né? Multiplica aqui, ó, esse vezes esse, e esse vezes 1 que está aqui embaixo, escondido. Vai ficar quanto, professor? Deixa eu pegar o outro azul aqui. Vai ficar lá f menos 32 igual a 25 vezes 180. Isso aqui dá quanto, hein? Dá 180, 0,4. Dá 45. 45, é? É. Então, vai ser f menos 32 igual a 4.500. Se vocês puderem fazer essas contas aí na calculadora, viu? É bacana. É muito bom, aliás, porque aí facilita caso haja algum erro. Aí esse aqui é menos, passa para cá fica mais, né? Não, é isso mesmo, vai dar certo. Então, f vai ser 4.500 mais 32. E isso aqui vai dar 4.532 graus Fahrenheit. Beleza? E aí, alguma dúvida? Não, né? Oi? Alguma dúvida aí? Não, não. Tô só copiando. Só alegria? Tá tranquilo. Só alegria, né? Por enquanto. Show de bola. Então, vamos lá. Olha essa outra aí, ó. A temperatura de solidificação do mercúrio é de menos 32 graus Celsius. Na escala Volta só lá um pouquinho, professor, por favor. Oi? Volta lá um pouquinho, por favor. Só que eu Aqui? parei. É isso. Aqui, alternativa B. Pronto, pode seguir. Obrigada. Beleza. Essa outra aqui é do mesmo modo, né? Aqui ele quer transformar a temperatura de solidificação de mercúrio, que é Celsius. Ele quer transformar Celsius. Agora ele quer transformar em Kelvin. E aí, devido a tanto fazer questões, você já sabe que Celsius vale C sobre 100, igual a Kelvin, que é K menos 273,15. Aqui não tem vírgula 15, então não vou colocar. Dividido por 100. E como tem um 100 de um lado e um 100 do outro, elimina. Fica assim, C é igual a K menos 273. Geralmente é assim que tem nos livros do ensino médio, ó. Na verdade, esse aqui vem para cá, né? Fica mais, fica assim, K é igual a C mais 273. Mas assim, de onde vem isso? Vem dessa expressão aqui. E de onde vem isso? Vem daqui, dessa relação que a gente trabalhou aqui. Então, pronto, né? Cortei o zero porque são iguais, estão do mesmo lado. E aí você aplica. Quem é que você tem aqui? Esse valor, né? Menos 39. Que vai ficar no lugar da letra C, evidentemente. Vai ficar menos 39 igual a K menos 273. Agora, esse aqui é menos, passa para cá, fica mais, né? Pra cá fica mais. Então, fica lá, mais 273 menos 39 igual a K. Logo, K vai ser igual a quanto? Se fosse 40, daria 233. Então, vai dar 234 Kelvin. Será que é isso mesmo? Mais 39. Não, mais 3. Vai 1, 2, 3, 7. É, isso mesmo. Show de bola, né? Então, bem simples, né? E quando você for repassar isso para os seus alunos, sempre destacar isso. Você sempre vai ter a relação entre duas escalas, você vai ter que identificar as duas escalas. Aqui no caso, Celsius para Kelvin. Beleza. Identificando essas duas, você, ao segundo ponto, é você estabelecer a relação entre elas, certo? Que se dá devido à proporção. Depois de estabelecida a relação, você substitui os valores. E depois aplica, né? Então, aqui, o primeiro passo, né? Identificar as escalas. No segundo passo, né? Estabelecer a relação entre elas. E o terceiro passo é aplicar o valor, né? Aplicar
o valor. E depois, só alegria. Depois só alegria. Só acertar a questão em prova, passar em concurso, ser feliz. Ó, aplicar o valor. Beleza? Podemos ir para frente? Podemos, pessoal, ir para frente? Podemos. Beleza. Tá aí, show de bola, olha só. Essa aqui é uma questão clássica, viu? Clássica, 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 que diz assim: ao medir a temperatura de um gás, verificou-se que a leitura era a mesma, tanto na escala Celsius como na Fahrenheit. Que temperatura era essa? Ou seja, você vai botar lá, você vai colocar um termômetro Celsius, deu valor. Você coloca o termômetro Fahrenheit, normalmente dá valores diferentes, porque são escalas diferentes. Mas tem um valor, um único valor em que eles são iguais. Que é quantos? Vamos lá, é muito. Então, quais são as escalas envolvidas? Ó, a Celsius vai se relacionar com a Fahrenheit. Beleza. Show de bola. E aí, qual é a relação entre as escalas? Lembra? C sobre 100 tem que ser igual a F menos 32 dividido por 180. Beleza? E aí, ele está me dizendo, na questão, ele está me dizendo que a temperatura Celsius é igual a Fahrenheit. Não sei que valor é, eu só sei que elas são iguais. Então, tanto faz. Se eu botar as duas letras C ou as duas letras F, vai dar o mesmo valor. Né? Então, depende muito de como você lidar com as letras. Tanto faz. Eu vou colocar duas letras C, né? É igual? Então, igual a X. Vai botar X e X, né? Vamos colocar X, né? Vai ficar diferente assim, X. Então, ele está me dizendo que esse valor sobre 100 é igual a esse mesmo valor menos 32 sobre 180. E aí você sai da física e entra aqui numa equação do primeiro grau. Você vai ter um determinado trabalho aí para poder resolver esse problema, né? Como é que você faria isso aí? Esse aqui é 180, está dividindo, vai multiplicando para esse lado. Né? Acho que é a melhor estratégia. Aí vai ficar assim, 180 vezes x dividido por 100, igual a x menos 32. Aí você pode cortar um zero aqui, corta um zero aqui. Fica 18 sobre 10, que é a mesma coisa que 9 sobre 5. X igual a x menos 32. E aí, o que eu faço? Bom, eu vou multiplicar todo mundo por 5. Essa é uma estratégia que a gente usa muito para evitar trabalhar com fração. Ó, se aqui é 5, então eu vou multiplicar todo mundo por 5. Se aqui fosse 3, eu multiplicar todo mundo por 3, para não ter que trabalhar com fração. Porque quando eu multiplicar por 5 e multiplicar aqui por 5, esse 5 aqui some. E aí fica só o 9x igual a 5x menos, aí, cara, você tem que multiplicar aqui, né? Aqui dá 10 vai 1, 160. Né? Bem simples. E aí, ó, esse aqui é 5x positivo, né? Quando vier para cá vai ficar negativo, vai ficar 5x menos 9x menos 5x igual a menos 160. Aqui vai dar 4x igual a menos 160. E esse aqui é 4, está multiplicando, bem dividindo, né? Então, x é igual a menos 160 dividido por 4. Essa temperatura x, na verdade, é menos 40 graus Celsius, que vai ser igual a menos 40 graus Fahrenheit. Só alegria, cara, isso aqui. Só alegria. Ó, até pintar aqui vai ficar bem bonitinho. Show? Então, naquele naipe, né, que a gente falou. Você identifica as escalas, né? Você identifica, depois você estabelece a relação entre elas, você encontra os valores e aplica, né, o valor que você quer. Você aplica os
valores. E depois, aqui, ó, essa parte aqui. Essa parte aqui é só alegria. Só a equação do primeiro grau. E aí? Tá suave? Tranquilão, né? Tem outra forma de resolver essa questão aqui. Tá começando a ficar chato. Essa identificação de escala aí já. Como é que é? Essa identificação de escala aí já não tá. Mas sempre a questão vai dar a dica. Aqui no caso, ele está falando ó, Celsius e Fahrenheit, né? Então, ele só sempre vai falar de duas. Aqui, ó, Celsius e aqui falou de Kelvin. Aqui na outra, ele falou Celsius e depois Fahrenheit. Então, você identifica ela aqui. Acho que a parte mais trabalhosa mesmo é lembrar dessa relação. Isso aqui eu acho trabalhoso. Tanto é que eu demorei um pouco para pegar isso aqui, quando eu era estudante. Eu tive que fazer muita questão até sacar a ideia. E a ideia de hoje é fazer isso, né? Fazer questões. Essa aqui é uma questão clássica. Então, assim, sempre ela vai cair em prova. Isso aqui, logo dando bizu, ela cai em prova, né? Às vezes contextualizada, mas sempre lembrar que Celsius e Fahrenheit, a mesma temperatura é menos 40. Tanto é, ó. Deixa eu abrir aqui rapidinho, vou manter isso aqui. Deixa eu abrir um conversor aqui. Só para a gente dar uma olhada, ó. Então, imagina aqui, ó, conversor de Celsius para Fahrenheit. Pronto. Aqui está me dizendo que zero, consegue ver, né? 0 graus Celsius é 32 Fahrenheit. Óbvio, né? A gente viu isso aqui. Então, 100 graus, ó, 100 graus Celsius. Ó, 100 graus Celsius é 212. Ele tem até a formulazinha aqui, ó. Aluno preguiçoso. Ó, 100, 212. Então, vamos ver que qualquer valor que eu colocar aqui, ó, dá um valor diferente, ó. 7, 8, 52, dá outro valor. O único valor que é igual é ó, menos 20. Menos 20 deu esse valor. Menos 25 deu outro. O único que é igual é esse aqui, ó. Menos 40. Olha como é igual dos dois lados. Show de bola, né? Eu acho massa aqui, cara. Deixar brincando disso aqui, eu faço conta até... Beleza? Então, a única temperatura em que eles são iguais é menos 40. É. E aí, vamos para frente? Professor, bora parar, meu amigo. Vamos? Então, as outras questões vai ficar como lista de exercícios, tá bom? Ó, aqui, ó. Essa aqui é uma questão um pouco diferente, né? Quer fazer essa aqui? Então responde ela. Isso. Tem essa. Vou fazer essa aqui, que é mais fácil. Ó, beleza. Então, vamos lá. Aqui, lembra que eu te falei que tem que identificar as escalas? Beleza. Aqui ele está me dizendo, ó, a antiga escala Reaumur, não é nada que a gente viu, hoje em desuso, adotava os pontos fixos fundamentais, os valores 0 e 80. Qual a indicação nessa escala 50 graus Fahrenheit? Então, vamos ao seguinte, ó. Quando ele te der uma escala diferente, eu te falei, tu vai ter que desenhar duas escalas. Quais são as escalas que ele está me dando? Ele está me dando essa escala Celsius, porque está aqui, ó, 50 graus Celsius. Se fosse Fahrenheit, ia ser Fahrenheit, beleza? E essa escala aqui, ó, Reaumur. E ele me diz que os pontos fixos fundamentais, quais são? Ebulição e fusão. Na escala Celsius, isso aqui é fácil. Ele me diz, a gente sabe que é 0 e 100. Já na escala Reaumur, eu não sei de cabeça. Aí que entra as questões. Ele me diz que vale 0 e que ela ferve aqui, ó, em 80. Ó, 0 e 80.
E aí, como é que eu vou estabelecer a relação entre elas? Daquele mesmo naipe que eu falei, ó, vai acontecer um determinado fenômeno aqui que vai ter a mesma medida. E aí você vai ter que ter, ó, a relação dessa divisão, né, que aqui eu vou chamar de C e que eu vou chamar de R. Dividido pelo verde, ó, tem que ser igual a essa outra menor dividido pelo verde aqui, ó. Idêntico ao que a gente fez para encontrar as relações anteriores, porque você estabelece a relação e depois faz os cálculos. Como você não tem a priori a relação desse cara aqui, Reamour, você tem que criar ela. Como é que cria? Muito fácil. Falei, desenha as escalas, coloca os pontos fixos, 0 e 100, e faz a proporcionalidade. Ó. C menos 0, que é o laranja, dividido por 100 menos 0. Isso a gente fez lá na primeira. E para Reamour, a gente vai fazer aqui, ó, R menos 0, dividido por 80 menos 0. Isso tem que ser igual. Aí você faz aqui, ó, C menos 0 dá C, 100 menos 0 dá 100. Aqui você faz, ó, R menos 0 dá R, e 80 menos 0 dá 80. Essa aqui é a relação para você converter as escalas, para converter um número no outro. Bem simples, beleza? Então, o que foi que eu fiz? A ordem, cara, isso aqui, você tem que aprender isso aqui agora, para depois não precisar bater cabeça. Quando ele tiver com uma escala nada a ver, escala Reamour, escala Romer, escala de Newton, escala de Planck, escala do raia 4, como é que faz? Primeiro ponto, desenha 2 traços, você coloca o ponto fixo do gelo e da água ferve. Depois que você colocar o ponto fixo do gelo e da água que ferve, você vai fazer essa jogada que eu falei aqui, ó, do gelo e da água que ferve. Você faz essa jogada, ó, a divisão do fenômeno até 0 dividido pelo maior tem que ser igual nas duas escalas. E aí você estabelece uma relação. Agora sim, ó, você aplica lá a regrazinha que a gente estava fazendo. Qual é a relação? A relação é de Celsius para Reaumur. Nem sei se é a pronunciar assim. Qual é a relação? A relação é de C para 100 é igual a R para 80. Identifica as escalas, coloca a relação, se não tiver, você descobre, porque você é um físico, e depois você aplica. Aplica quanto? Ele está me dizendo que no lugar da letra C, eu vou colocar 50. Na parte de Cristo, olha aí. Ó. Aí você vai colocar lá 50 no lugar da letra C. Sobre 100 é igual a R sobre 80. Aí você, né, corta um zero em cima, corta um zero embaixo, fica 5 sobre 10 igual a R sobre 80. Aí você multiplica, né, cruzado, pode ser, né? 10R é igual a 5 vezes 80. 5 vezes 80 dá quanto? 400. Então, 10R é igual a 400. Vem para cá. Se 10R é igual a 400, esse 10 está multiplicando, vem dividindo. Então, R é igual a 400 dividido por 10. Corta um zero em cima, um zero embaixo. 40 dividido por 1. Logo, 40 é igual a... o R é igual a 40 graus R. Professor, tinha que fazer isso tudo? Tinha, em nome de Jesus. Né? Só alegria. Mas não tinha outra forma de descobrir isso aqui, professor, em prova, em concurso? Tinha. Olha aqui, ó. Presta atenção, aqui na 50, 50 não está na metade? Qual é a metade dessa aqui? De 0 para 80? A metade é 40. Mas para você fazer isso, você tem que estar já tem que ter feito mais, pelo menos mais 50 questões dessa aqui, beleza? Para fazer essa. Lembra, 50 está na metade da de Celsius. De 0 a 100, está 50. 50 é metade. Se está na metade dessa escala,
tem que estar na metade da outra. E qual é a metade da outra, que vai de 0 a 80? A metade é 40, tá aqui. Beleza? Show de bola, galera. Show de bola. Isso aqui é lindo, cara. Isso aqui é lindo. E aí, tá suave? Entendemos tudo? Hein? Ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. O professor não entende nada. E aí, em que pé estamos? Parar, Hein? acabou, tchau. Deu para entender a questão? Deu. Deu? Depois que Porque eu é o assistir seguinte, a ó, aula de novo, eu vou pegar mais o assunto. beleza. Ó, porque tem outra idêntica aqui, ó. Não, é Beleza? pegadinha. Com certeza já é bem mais difícil. Não é idêntico, ó. Você vai ter duas escalas, só que aí ele está dizendo que aqui, ó, vale 10, 10x, aqui vale 260, só que é na Fahrenheit, né? Então, na Fahrenheit aqui é 10, na verdade. Deixa eu colocar só 10, né? 10, 260. E na Fahrenheit, lembra que é 32 e 212. E aí você coloca aqui x e aqui você coloca f. E aí você faz aquilo que eu falei, né? O menor dividido pelo maior tem que ser igual ao menor dividido pelo maior. Aí você vai fazer isso aqui e vai chegar na relação. Depois que chegar na relação, aí você faz isso aqui tudinho. Estabelece a relação, identifica a relação, falou para substituir e só alegria. Beleza? Só tristeza. Beleza. Então tá bom. Então a gente encerra a nossa aula de hoje por aqui, né? Foi um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau. Beleza? Então, estão dispensados, meus queridos alunos. Deixa eu só parar de gravar aqui.